jogos de terror, no geral, são uma marca muito profunda naquilo que gostamos, principalmente como tema de um jogo, principalmente para nos causar emoções mais genuínas, isso não é nenhuma novidade. Porém, os conteúdos, os conceitos que são abordados em filmes de terrores, principalmente quando não são somente aqueles jumpscares extremamente previsíveis, ou uma história, uma trama que você já sabe o que vai acontecer, um survival horror que beira um terror, que às vezes você até se cansa de tanto jogar, ou se cansa da história ou não se interessa. E bom, aonde eu quero chegar? O que eu quero dizer é que o terror, hoje em dia, ele é algo que é cada vez mais difícil de ser trabalhado em diferentes obras, tanto em filmes quanto em jogos ou qualquer outra mídia, envolvendo até mesmo animes ou desenhos mesmo. Adultos, no caso. Hoje em dia não são tantos os jogos que você acaba jogando e sentindo medo genuíno mesmo, ou aquele jogo que te impressiona de verdade, que te causa um medo genuíno. Ele pode até mesmo te assustar, mas te dar medo ao ponto de você não querer jogá-lo por conta do medo, aí é muito difícil. Os filmes ainda têm esse problema mais vasto. Não é todo filme que você vai acabar passando mal vendo ele, ou acabar tendo uma experiência, a não ser que você tenha problemas psicológicos, claro. Isso pode acabar te afetando ou vendo um filme snuff, um filme muito pesado mesmo, que são aqueles filmes que nem sequer são gravados para serem filmes e mais feitos como documentários para chocar o público. Inclusive eu implico até mesmo em algumas aspas que foram dadas recentemente, que eu vou incluir aqui no vídeo como uma informação envolvendo até mesmo a nova sensação do terror recente, que é o Terrifier, que já lançou 1, 2, 3 e vai lançar o seu quarto filme em breve, mas no momento está sendo lançado o seu terceiro filme já como um especial, né, de Halloween, inclusive que esse vídeo estará fazendo parte aqui no canal também. Para comemorarmos o Halloween, esse vídeo abrirá este especial de vídeos envolvendo temas mais de terror, envolvendo dinossauros e monstros. Porém, bom, voltando ao ponto, Terrifier 3 foi vendido com um marketing de que era um filme que estava deixando as pessoas passarem mal com o seu terror e tal, e com as suas cenas chocantes. O que não é verdade, ninguém passa mal vendo um filme de terror, nem mesmo qualquer outro tipo de filme. E isso é verdade, você nunca vai passar mal vendo um filme, a não ser que você tenha problemas de estômago, é claro, ou problemas psicológicos muito graves. Mas o marketing, ele implica nisso, né? Principalmente você vai ver vídeos pela internet, onde as pessoas, elas meio que não querem olhar pra tela, às vezes são pessoas que se impressionam muito fácil com o gore, ou com as coisas mais violentas do filme, que é algo que o próprio filme, ele já estabelece muito bem, ele se mantém, se senta nesse conceito da violência extrema no filme Terrifier, até porque ele é conhecido muito por conta destes conceitos mais acentuados. Mas o que eu quero falar, e isso era apenas um ponto que eu queria citar, é sobre jogos, e principalmente jogos voltados a um tema centrado aqui no canal, que são dinossauros. Filmes e jogos de terror, ou jogos e filmes mesmo de dinossauros, hoje em dia é algo que você não encontra com certa frequência, ou pelo menos com qualidade suficiente para que você olhe para o filme ou para o jogo que você joga e diga: que jogo bom, ou que filme legal. Desde que Steven Spielberg nos mostrou que podem sim existir filmes e que pode sim ser trabalhado com o tema de dinossauros em alguma obra de uma forma muito criativa e muito legal, nunca mais conseguimos ver nenhum filme de dinossauros ou que envolvessem essas criaturas que fossem algo relativamente cinematograficamente bem aceitos pelo público. A gente, como amante de dinossauros ou até mesmo de kaijus, a gente vai acabar gostando, dando um braço a torcer por conta de sermos mais fãs dessas coisas, da ficção científica no geral. Porém, no geral mesmo, os filmes de dinossauros que não sejam de Jurassic Park, eles nunca vão ser lembrados por nada hoje em dia, porque não se há uma franquia, não se há uma marca, ou não se há mesmo filmes independentes, ou de indústrias, ou de estúdios que vinguem com o conceito. Os dinossauros, eles meio que não são bem vistos no cinema, não são uma moda no cinema. Alguns filmes como 65 milhões de anos, ou o filme, né, 65, eles aparentemente foram lançados, mas não ganharam muita notabilidade, que teve grande produção, uma grande história e acabou caindo já no esquecimento, mesmo tendo sido lançado há pouquíssimo tempo. E esse sendo um dos vários exemplos de filmes de dinossauros que são lançados de vez em quando, uma hora ou outra, assim como os filmes de terror mesmo, que são lançados uma vez ou outra, uma hora ou outra, ou um Halloween sim, um Halloween não, e que nunca mais vão ser lembrados. Terrifier, por exemplo, que eu estava citando, é um dos filmes aí de terror dos vários que já foram lançados, mas um dos poucos que ainda vingaram, que tem alguma coisa ali no meio,
que você ainda acaba se apegando pelo conceito do filme. Mas agora, falando de jogos de terror envolvendo dinossauros, são muito menos ainda as obras que envolvem dinossauros e que deram certo. Se no mundo do cinema a gente tem o Jurassic Park, que é símbolo máximo de todo o conceito que formou vários paleontólogos pelo mundo, vários fãs de Jurassic Park, vários fãs de dinossauro, que formou uma grande classe de pessoas que hoje são apaixonadas pelos conceitos e pelas criaturas. Diferentemente de Jurassic Park, no mundo dos jogos, não há isso, nunca houve. E talvez tenha até tido em algum momento, né? Voltando um pouco mais atrás, você repensando em alguns momentos, você até pode me dizer, Turok, Dino Crisis, ou até mesmo algum outro jogo de dinossauros. Mas fala bem a verdade, você tem certeza que um desses jogos hoje em dia tem o mesmo impacto que você falar de Jurassic Park? Claro, comparando os filmes com os jogos. O que eu quero dizer é que hoje em dia não existem jogos de dinossauros, e principalmente com o tema terror envolvidos, que tenham tido algum sucesso. Diferentemente de Jurassic Park, no mundo dos jogos nós não temos jogos de dinossauros que realmente façam jus à palavra terror ou à palavra qualidade. Eu tiro das minhas palavras as exceções Dino Crisis ou até mesmo Turok, que são nostálgicos jogos de dinossauros que envolvem um tipo de survival horror, principalmente envolvendo o Dino Crisis, mas que mesmo assim são apenas exceções. Dino Crisis foi esquecido pela Capcom conforme o tempo foi passando, nunca mais ouvimos falar de uma continuação, até mesmo hoje em dia nós temos alguns fãs, assim como eu, que pedem uma continuação, Dino Crisis 3, que realmente tenha uma qualidade boa. Mas já existe um Dino Crisis 3, tudo bem, mas é um Dino Crisis 3 que ninguém liga. Dino Crisis 3 com dinossauros mutantes lá no espaço, que ninguém liga mesmo. Um Dino Crisis de verdade seria um Dino Crisis com dinossauros, com criaturas. Mas são criaturas clonadas de outra parte do tempo, trazidas pelo fluxo do espaço-tempo, teleportadas do passado para o presente. Tudo bem, mas ainda assim são dinossauros. E pode haver até mesmo quem diga, mas e o Jurassic World Evolution? Galera, a gente não pode citar esse jogo aqui como conceito de um jogo de dinossauros que realmente tenha tido algum sucesso. Ele é conhecido, sim, por conta também do nome Jurassic World, que também é uma franquia sucessora da franquia Jurassic Park, né? Um conceito retrabalhado do conceito do parque que foi restaurado. Mesma franquia, porém uma nova saga de filmes. Mas tudo bem, voltando para o conceito de jogos de terror de dinossauros. Hoje em dia não são feitos muitos jogos de terror com muito sucesso, principalmente se não tem uma grande empresa envolvida fazendo um jogo de survival horror nos dias de hoje, principalmente a Capcom ou qualquer outra empresa. Dificilmente esses jogos eles vão ter alguma notoriedade. E mesmo essas empresas hoje em dia já não fazem mais um conteúdo 100% focado em terror ou em survival horror mesmo. São jogos que são bons às vezes, de vez em quando, mas que no fim acabam sendo jogos que às vezes são bem avaliados pelo público, pouco aceitos pela comunidade, ou às vezes o contrário mesmo. E assim mesmo, né, comparando com o cinema, o que acontece também muitas vezes. Dino Crisis, ele é um jogo que marcou muitas pessoas e que me marcou muito tempo depois, né? Até porque eu não sou do tempo de Dino Crisis, mas sei que tem muita gente que ama esse jogo e que é um dos jogos favoritos de dinossauros. E é uma das grandes referências como survival horrors também, principalmente puxado, né, dos conceitos de Resident Evil. Inclusive Dino Crisis, por curiosidade, era para ser um novo Resident Evil, mas acabou tendo os conceitos mudados, alguns pontos foram retrabalhados e acabou sendo um jogo diferente de Resident Evil. Porém, muitos dos conceitos de Resident Evil, muitas das mecânicas e muitas coisas pequenas, muitos dos detalhes do jogo são visivelmente inspirados e visivelmente semelhantes ao Resident Evil. Não à toa são as duas obras, elas são produzidas pela mesma empresa, né, a Capcom. Porém, Dino Crisis, né, com o tempo, ele não conseguiu se sustentar, né? Dino Crisis, ele teve 3 títulos lançados, Dino Crisis 1, né, o original, Dino Crisis 2, que é um dos melhores jogos da franquia, no caso, e o Dino Crisis 3, que é um dos piores jogos entre todos os jogos da história, né? Eu acho que um dos grandes fracassos em continuação de todos os jogos, né? E por conta na época, a franquia Dino Crisis não ter tido muito apelo, ela foi descontinuada, e até os dias de hoje, né, como eu já disse, muitos fãs pedem o retorno dessa franquia, só que a Capcom ela não dá muitos ouvidos a isso. Pode ser que no futuro a gente tenha um milagre e que a Capcom olhe, escute os fãs e refaça o Dino Crisis, ainda mais que estamos na onda dos remakes e dos remasters. Então quem sabe a gente não tem um remaster ou remake de um Dino Crisis. Seria um sonho poder um dia
ligar o meu celular e ver uma notícia dizendo que Dino Crisis 3 está, ou melhor, Dino Crisis 4 está sendo trabalhado, está sendo feito. Porém, ainda assim, Dino Crisis é um jogo de survival horror. O que estamos falando aqui, ou o tema que eu pelo menos queria trabalhar aqui com mais detalhes, é que jogos de terror de dinossauros hoje em dia são quase inviáveis. Pode ser que haja uma empresa indie que faça um jogo, mas ainda assim vai estar aquém das qualidades técnicas de um jogo de terror de dinossauros que a gente gostaria de querer ter, né, no caso. Bom, recentemente a gente teve até mesmo um lampejo do que seria o sonho para muitas pessoas, principalmente para mim, principalmente para quem gosta do tema terror e dinossauros. Existem alguns jogos indies que já foram lançados, mas muitos que são muito bugados, algumas mecânicas não funcionam muito bem, e os conceitos, né, enfim, eles se misturam com outras coisas muito viajadas, e no fim acabam virando meme, porque não é fácil você trabalhar com a estrutura de um dinossauro, já não é fácil você trabalhar no 3D, todas as mecânicas, toda a programação de uma pessoa, de um personagem normal, ainda mais um dinossauro que ele é mais do que quadrúpede às vezes, ele é mais quíntuple, principalmente quando você tem que movimentar cauda, pés, enfim, eu não vou entrar nessas minúcias porque não tem a ver aqui com o conteúdo do canal. Mas porém a gente teve, né, um lampejo desse desejo de um jogo de terror de dinossauros recentemente com Jurassic World Survival, ou melhor dizendo, Jurassic Park Survival, que será um jogo de survival horror aparentemente, com temas de terror que envolverá Jurassic Park, que foi anunciado na última The Game Awards, no último The Game Awards, e que está gerando um pouco de repercussão por conta desse conceito, principalmente envolvendo os dinossauros do Jurassic Park, uma nova personagem e algumas mecânicas que vão trabalhar o terror e os dinossauros. Ainda não se tem nenhuma certeza sobre o que vai ser trabalhado dentro do jogo, se vai ter terror mesmo. Porém, muitas fontes indicam que esse Jurassic Park Survivor ele está sendo inspirado também em Alien Isolation, que tem um terror muito bom. E que se for semelhante, que se esse jogo de Jurassic Park tenha um terror semelhante, próximo, ou até mesmo mesmo que não seja quase semelhante, mas que pelo menos tenha a ver com Alien Isolation, será um jogo muito bom já de terror de dinossauros, principalmente para reviver o tema e até mesmo, quem sabe, as outras empresas olharem e verem se esse jogo der certo, as empresas olharem e quem sabe fazerem mais jogos de terror de dinossauros.